ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. E eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O vídeo de hoje nós estaremos intitulando Pérgamo, uma igreja casada com o mundo. À luz da Palavra de Deus, nós estaremos nos aprofundando tanto no contexto histórico da cidade de Pérgamo, como os dias atuais, os dias os quais nós estamos vivendo, passando por essa turbulência, onde o mundo está assim se infiltrando na igreja, e assim a igreja está mantendo um relacionamento extraconjugal com o mundo. Você que não é inscrito, eu peço por gentileza que se inscreva, nos ajude compartilhando, comentando, curtindo. É de muita avalia a sua interação aqui no canal. Também, para você que se interessa, nós temos a página no Facebook, que é o mesmo nome aqui do canal, Jesus Palavra da Vida. Vai estar aparecendo aí na tela para você a nossa página no Facebook. Diariamente, agora nós estamos com um projeto colocando louvores antigos, louvores que assim marcaram toda uma geração, louvores edificantes da parte do Senhor, hinos que foram inspirados e assim foram dados aos músicos, foram dados aos levitas através do Espírito Santo, e são hinos que marcam e assim tem unção até os dias de hoje. Então, terminando assim esta introdução, eu te convido a acompanhar este vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Quero estar fazendo uma leitura bíblica contigo. Nossa leitura de hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. A terceira carta, a carta para a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que se seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando aqui nós falamos sobre este relacionamento entre o mundo e a igreja, entre a igreja e o mundo, a infiltração do mundo adentrando as portas da igreja, eu quero aqui frisar um versículo também que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15 e o 16. É muito conhecido este versículo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Assim, quando Jesus está falando a João, revelando o conteúdo desta carta, Jesus assim está dizendo: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, e ao pastor da igreja de Pérgamo eu quero que escreva: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, o próprio Jesus, a própria palavra, dizendo: eu tenho a palavra é minha, eu sou a palavra, eu sou a verdade.
Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Jesus estava dizendo: ei, eu conheço vocês, eu conheço a igreja de Pérgamo, uma igreja que está plantada bem aonde Satanás está reinando, uma igreja que está infiltrada, aonde Satanás está agindo, aonde Satanás está operando, aonde é o próprio trono de Satanás. Mas eu tenho uma igreja nessa cidade chamada Pérgamo, Jesus estava dizendo. E aqui, a caráter histórico, Pérgamo significava fortaleza. Então, até 133 antes de Cristo, ela era uma fortaleza de todos os reis que passaram por ali. Mas no ano 133 antes de Cristo, ela se tornou a principal cidade de uma nova província na Ásia e local do primeiro templo de culto a César. Então aqui nós já temos a informação que o trono de Satanás, o primeiro templo de idolatria a um homem, a César, imperador romano, está sendo agora erigido em honra a Roma de Augusto, em 29 a.C. Aí eles formaram o quê? O culto imperial, ou seja, mais idolatria. Um santuário foi mais tarde dedicado a Trajano. Também esta corja romana, essa idolatria de homens que se intitulavam deuses ou semideuses. A história, a mitologia romana, você conhece? Então aqui nós temos uma cidade pagã, uma cidade idólatra. E mais para frente, o próprio Jesus vai dizer que eles são tão idólatras, que aqui neste lugar existe um culto agora a Asclépio. Aqui eu separei em latim, Esculápio em latim e Asclépio em grego, ou seja, uma divindade. Está aparecendo aí na sua tela a foto deste deus da medicina, que os romanos intitulavam ele como um deus da cura, um deus da medicina. Ele tinha essa cobra enrolada em um mastro, e algo que me chama a atenção, que até hoje nós vimos aí, também vai estar aparecendo na tela, até hoje nós vimos o segmento, todo o segmento da medicina, seja qual for o ramo, seja veterinária, seja oftalmologia, seja o que for, odontologia, seja qual for o segmento, sempre vai ter este símbolo deste deus pagão chamado Esculápio. Até o próprio símbolo da OMS, ou seja, a Agência Global Mundial de Saúde, eles têm este símbolo, o Esculápio, ou seja, a infiltração dos deuses pagãos até o dia de hoje. Mas isto não é novo, eu quero que você entenda algo, que este Esculápio é a antiga Neustã do Antigo Testamento. Quem é Neustã? Também vai estar aparecendo aí. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4 ao 9, o próprio Deus manda que Moisés assim levantasse uma serpente de metal, por causa que o povo murmurava, e assim apareceram víboras, serpentes que assim picavam o povo, e todo aquele que olhasse para aquela serpente não era morto. Se você quiser se aprofundar mais sobre este contexto, Números 21, a partir do versículo 4 ao 9. Mais para frente, nós vamos ver agora o povo queimando incenso, adorando a serpente que era lá do Egito, uma serpente que não era para ser idolatrada, uma serpente que assim foi erigida com o intuito de glorificar ao nome do Senhor, mas o povo sempre pervertendo a glória de Deus. Agora, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, nós vamos ver Ezequias destruindo agora esta serpente que se chama Neustã. Então percebam que muda só o nome,
mas a divindade pagã é a mesma. Se no Antigo Testamento eles adoravam Neustã, agora no Novo Testamento eles estão adorando Esculápio, ou em latim Asclépio em grego, e um deus da mitologia romana. Então um espírito ele não morre, a idolatria ele não morreu, ele só foi mudando de nome ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, e assim agora até os dias de hoje é adorado este deus pagão da mitologia romana. Este é o caráter histórico. Então o próprio Jesus estava dizendo: ei, eu sei que a igreja está fundada, eu sei que tem uma igreja que foi erguida no meio da cidade de Satanás, aonde opera a idolatria, aonde o culto de deuses romanos, de deuses gregos e todo um panteísmo, inúmeros deuses que estão sendo cultuados aí nessa cidade. Eu sei também que vocês não negaram a minha fé. A minha fiel testemunha Antipas, que era o pastor antecessor deste que agora estará recebendo a carta direcionada a Pérgamo. Cristo assim se refere a ele como a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui tem um relato sobre isso, a Bíblia não diz, mas um relato, a história conta que Antipas, ele foi assim cozinhado lentamente em um caldeirão de bronze, até obviamente chegar à sua morte. Então ele foi morto nesta cidade, mas assim ele não negou a palavra da cruz. Ele não blasfemou o nome de Cristo, mas assim ele se manteve fiel como alguém representante do céu no meio das suas ovelhas. Talvez a história não conta, a Bíblia não diz, mas talvez as suas ovelhas, vendo ele assim morrendo, perecendo, porque morrendo não, porque quem é salvo não morre, não se pode matar um crente, já diz o louvor. Então assim agora ele está ali resistindo e dando exemplo: ei, é possível ser fiel, até na hora da morte é possível ser fiel. E assim ele foi a fiel testemunha do Evangelho, a fiel testemunha de Cristo. Mas Cristo assim diz mais sobre a igreja de Pérgamo. E aqui nós vamos estar adentrando agora, não só no contexto histórico, mas nos dias atuais, os dias os quais nós estamos inseridos. A igreja moderna, a igreja a qual você faz parte, a igreja que está aí, independente da denominação, independente do segmento, a igreja de Cristo está sofrendo uma influência mundana, e não é de agora. Nós sabemos que desde os anos 70 já há uma infiltração maligna, isso lá em 1970, já há uma infiltração. O mundanismo, o mundo tentando adentrar as portas da igreja. Mas, à luz da Bíblia, nós estaremos entendendo que Deus está e sempre esteve e vai continuar no controle de tudo, que ainda existem estas fiéis testemunhas e ainda existe um povo zeloso, de boas obras, sem mancha, que vai morar na glória com Cristo. Versículo 14. Agora vem a repreensão da parte de Cristo à igreja, contra a igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vai estar aparecendo aí também a referência bíblica, se você quiser se aprofundar mais. Balaque era um sacerdote da antiguidade, Antigo Testamento. Ele, alguém que foi persuadido com uma oferta viçosa aos seus olhos, e assim vendeu o ministério e foi para lá amaldiçoar o povo de Deus em troca de benefícios. Assim ele amou o prêmio da injustiça e foi repreendido por Deus, porque ninguém que Deus abençoa, o inimigo tem o poder de amaldiçoar. Então eu libero essa palavra profética para a tua vida. Você é um abençoado. Deus liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida. Independente de quem libera uma palavra de maldição, não se pode amaldiçoar quem Deus
abençoou. Então aqui, esta igreja estava tolerando que a doutrina de Balaão fosse semeada no meio da igreja. Aí já começa a infiltração mundana. Agora o pastor que está lá, diferente de Antipas, que era a fiel testemunha, que era inflexível às doutrinas mundanas, agora este pastor está sendo repreendido, porque ele está abrindo as portas da sua igreja para que o mundo tenha uma cadeira cativa, para que o mundo tenha um espaço dentro da igreja de Cristo, e isso é impossível. Vamos aprofundar ainda mais. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A Bíblia não diz sobre os nicolaítas, mas quando nós recorremos à história, nós temos um relato histórico, não sabemos se é verdade ao certo, mas os nicolaítas, eles saíram do 7º diácono escolhido, Nicolau. A história assim nos diz que Nicolau fundou esta seita herética dos nicolaítas, que também, da mesma forma que a doutrina de Balaão, eles tinham esse segmento, eles comiam sacrifícios, eles faziam idolatria e também tinham cultos de promiscuidade, eles tinham cultos de sexo, cultos de fertilidade, eles faziam adoração à prostituição, comiam comidas consagradas a deuses estranhos e diziam que era normal, que não existia repreensão. Então Jesus estava dizendo: ei, eu aborreço os que se prostituem, eu aborreço os que comem comida idolatrada a deuses estranhos, mas o que mais me aborreço é que no meio de vós este grupo de pessoas tenha espaço para estar ensinando dentro da minha igreja. O que mais aborreço é que saber também que em uma igreja, agora me fugiu a referência, igreja de Tiatira, onde teria também uma doutrina de Jezabel, uma falsa profetisa. Então Jesus estava dizendo aí, esta infiltração que está ocorrendo dentro da minha igreja, ela não é saudável e vai dar problema. Quando aqui nós adentramos agora aos dias os quais nós estamos vivendo, dias em que o mundo está tendo espaço dentro das nossas igrejas, há uma infiltração diabólica, demoníaca, e perceba que hoje nós não somos diferentes da igreja de Pérgamo. A igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, está inserido aonde é o trono de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, existe uma igreja que está fundamentada, que está plantada em meio às trevas, em meio ao caos que está inserido a humanidade, mas a igreja ela precisa ser luz, a igreja ela precisa ser sal, a igreja ela precisa ter uma postura de igreja em meio a um povo corrompido, a um povo que vive em prostituição. A igreja precisa não se prostituir. Em meio a um povo que é mentiroso, a igreja não pode adentrar a mentira dentro dela. No meio de um povo onde está repleto de imundícia, a igreja precisa ser uma luz diferente. A igreja precisa ser algo. A igreja precisa refletir o caráter de Cristo. Isso é igreja. A igreja ela precisa ser exemplo para aquele que está lá no mundo, que agora se encontrou com Cristo e segue agora uma nova vida, uma nova trajetória. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu já não tenho mais a identidade do mundo, eu tenho uma nova identidade que precisa refletir na minha vida. E qual é essa identidade, Lucas? A identidade de Cristo. Então, quando nós estamos vivendo estes dias, a infiltração, o secularismo, o modernismo entrando, o modismo, padrões mundanos adentrando as nossas igrejas, padrões não só litúrgicos, como padrões espirituais, doutrina de demônios adentrando as nossas igrejas. Mas eu sempre digo isso e digo uma vez mais,
O que me assusta não é o avanço da modernidade dentro das igrejas. Isso não é o que me assusta. O que me assusta é o silêncio dos mais antigos, o silêncio dos marcos da igreja, o silêncio de pessoas que têm a caneta na sua mão, que podem refrear esta doutrina de Balaão, essa doutrina de Nicolaíta, essa doutrina de Jezabel, mas não estão refreando. O que me assusta é saber que esta repreensão de Jesus ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao pastor da igreja de Pérgamo, Jesus está repreendendo ele. E assim Jesus está repreendendo a muitos nos dias de hoje, porque tem o poder de fazer diferente, tem o poder de rechaçar da igreja aquilo que está errado, mas são coniventes e permitem que as doutrinas heréticas sejam ensinadas no seio da igreja. E aí as pessoas vão perecendo, as pessoas vão cada vez mais ficando fracas na fé. Há um segmento de pessoas que dizem que não é bom os vídeos que eu faço, porque aquele que está fraco fica entristecido, porque eu exponho algumas coisas que não podem ser expostas. Mas ei amigo, ei amiga que me escuta, que assiste os vídeos, que acompanha, o intuito deste canal não é massagear o ego de ninguém. O intuito desta palavra é converter, é gerar arrependimento, é expor as nossas misérias. Eu não digo as suas, eu não digo as minhas, eu digo as nossas, porque ambos somos pecadores, todos os dias pecamos contra os princípios e os atributos de Deus, mas ainda há uma possibilidade de nós fazermos a diferença. Aqui a Bíblia está dizendo, no versículo 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, ou seja, a cobrança vai chegar. Jesus está dizendo, ei pastor de Pérgamo, eu coloquei o cajado na tua mão, eu coloquei a caneta na tua mão, pastor de Pérgamo, mas se não houver arrependimento, eu estou vindo com a cobrança. A Bíblia diz mais, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, a palavra. Quem batalha, irmão, a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o sangue, nem contra a carne. A nossa batalha é contra principados, potestades, e nós temos uma arma, a espada de Cristo, a sua palavra, para desmanchar as heresias que são disseminadas no meio da igreja, para desmanchar as doutrinas de Nicolaítas, as doutrinas de Balaão, de Jezabel, e seja qual for a doutrina herética, nós temos a palavra de Deus para desmanchar. Se a Bíblia condena, nós condenamos. A Bíblia diz mais, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e aqui é promessa, promessa para o que vencer, promessa para quem vencer a idolatria, para quem vencer a prostituição, o adultério, a frieza, para quem vencer as investidas do mundo contra a igreja, para quem vencer este segmento que está tentando calar os profetas. Quem vencer, há uma promessa. Ao que vencer, aleluia, eu darei a comer do maná escondido. Aí existe um maná escondido para aquele que for fiel. Existe um maná escondido para quem perseverar até o fim e não se dobrar para a imoralidade, para quem não se dobrar a um sistema que está oprimindo muitos que querem pregar a verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo que a verdade precisa ser filtrada para não machucar os corações dos pecadores. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a verdade ela precisa ser pregada de uma forma mais branda para não gerar tumulto, para não gerar conflito. Não, João Batista, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a vida, porque a palavra que pregava não era branda, mas era a palavra que assim foi designada: arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a pregação do evangelho. E ainda ele dizia mais: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ainda ele tinha um bordão, e ainda
ainda chamava raça de víboras. Então este é o evangelho que não pode ser tirado e nem acrescentado. Não precisa ter uma forma mais branda para assim expressar a verdade. A verdade, ela é verdade. Doa a quem doer. Perdão, não se trata da tua verdade, não se trata da minha, mas da palavra de Deus. Então existe um alimento, um maná escondido para quem preservar a palavra da verdade. E ainda tem mais promessa: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebeu. Receberemos um novo nome que só nós conheceremos se nós nos mantivermos fiel, se nós permanecermos e não abaixarmos a espada, se nós não, aleluia, desmorecermos pelo caminho. Eu sei que a caminhada é difícil, e quando eu digo com propriedade. É difícil a caminhada, irmão. É difícil, é terrível. Em certos momentos nós nos encontramos sozinhos, em um deserto, em uma ilha. Assim como também o autor desta carta, quem escreveu, João, estava na ilha de Pátimos, em uma ilha, esquecido para morrer. Mas a Bíblia diz que não se pode prender alguém que tem o espírito de adorador. A Bíblia diz no primeiro capítulo de Apocalipse, o versículo 10, eu, João, fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor. Então, podem ocasionar desertos nas nossas vidas, podem ter covas, podem ter fornalhas, podem ter o que for, irmão. Pode haver ilhas nas nossas vidas, mas não serão capazes de parar a chamada que Deus tem para comigo e para contigo. Toda a investida do inimigo, toda a opressão, toda a orquestra demoníaca, tudo que está sendo orquestrado para fazer você parar, está caindo por terra, em nome de Jesus. Você vai ser essa fiel testemunha, você vai ser alguém que terá uma voz em uma geração corrompida, em uma geração que já não preserva mais a palavra da verdade, uma geração que está abrindo as portas para que o mundo entre dentro das igrejas. Você será um referencial em um tempo de crise. Espero que tenha ficado bem esclarecido o que Cristo estava dizendo ao anjo da igreja de Pérgamo. Eu quero arrependimento, eu não quero o mundo regendo a igreja, mas eu quero a igreja influenciando o mundo. O mundo não dita os parâmetros da igreja, mas a igreja que tem o poder e a autoridade de Cristo para influenciar, para impactar o mundo com a sã doutrina, com a palavra da cruz, que é loucura para quem perece, mas que é poder para quem é salvo. Que Deus em Cristo lhe abençoe, você, a sua casa, o seu ministério, os seus negócios. Nós estamos em um tempo de crise, mas eu libero uma palavra profética para a tua vida, que Deus assim estará e está guardando você até os dias de hoje. Praga alguma chegará na tua tenda, não faltará o pão na tua mesa, e assim Deus será glorificado. Uma vez mais, muito obrigado para você que assistiu até aqui, e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.